Brigas na Pet Creche. Qual é a primeira coisa, gente, que a gente precisa entender sobre esse assunto? Qual é a primeira coisa que a gente precisa estar ciente, né, sobre brigas na Pet Creche? Então, eu fiz aqui uma listinha para a gente não esquecer nada e poder abordar o que é necessário sobre isso, tá? Então, assim, brigas na Pet Creche. A primeira coisa que eu devo saber sobre isso é como que eu faço para evitar essas brigas. Ninguém quer briga na Pet Creche. É um assunto que, particularmente, eu não vejo ninguém falar, né? Na verdade, poucas pessoas falam sobre Pet Creche, manejo de cães em grupo, né? Então, assim, já é um assunto também mais difícil, né? Ninguém quer falar sobre briga, ninguém quer dizer que no seu espaço já teve briga, ninguém quer contar essas coisas, né? E o quanto isso é difícil de se expor. Mas estamos aí para ser verdadeiro e contar tudo aquilo que já aconteceu comigo, né? Então, assim, o primeiro passo é aprender a como evitar, né? Mas geralmente a gente aprende isso na dor, na dor. Então eu vou contar primeiro uma historinha para vocês, que é o seguinte. Lá em 2015, quando eu abri a minha Pet Creche, né, em que eu fiz aí muitas coisas que hoje eu vejo assim, que me trouxeram casca, tudo bem, mas foram coisas erradas, né? Foram coisas que eu podia ter evitado. Eu fiquei com 25 cães na virada aí de Natal e Ano Novo de 2015 para 2016. Bom dia, Carolina. Tudo certo? Então, assim, eu fiquei com 25 cães, tendo uma experiência de 4 meses de cães em grupo. Para mim, isso hoje, né, eu entendo que foi um processo que eu não precisava ter passado tão rápido. Mas a coisa aconteceu muito rápido. Mas aí, em meio a tudo isso, Marina também está assistindo pelo meu tablet. Show de bola. Bom dia, Pipico! Pipico tá nas paradas de sucesso aí toda hora com a gente conversando. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aí conosco. Então, galerinha, então lá em 2015 para 2016 eu fiquei com 25 cães, né? E eu tive alguns problemas, né? Por que eu falo que a primeira coisa que a gente tem que saber é evitar. Bom dia, Virgínia! A gente precisa evitar. A primeira coisa que a gente tem que aprender é como que a gente evita, qual é o processo certinho para a gente evitar brigas na Pet Creche, né? Então, assim, lá em 2015, com 25 cães, eu peguei alguns cães, né? Dois em especial. Eu peguei confiando numa avaliação de um terceiro. Olha só, já começou o primeiro erro aí, né? Como evitar, né, a briga, né? Primeiro, não terceirize coisas muito importantes, coisas cruciais, não terceirize, até que você possa realmente ter confiança naquele processo, né? Obrigado você por nos proporcionar tanto conhecimento e ensinamento. Bora, eu aprendo demais aqui com vocês também, então é recíproco isso aí, tá bom? Obrigado mesmo. Então, assim, eu terceirizei uma avaliação. Por quê? Porque esse cachorro era de uma cidade a 30 quilômetros, né? E era a treinadora em quem eu tinha uma afinidade, em quem eu conhecia, enfim, né, eu acompanhava um pouco do trabalho. Mas essa treinadora acabava que não tinha referências, não tinha conhecimento, não tinha bagagem de cães em grupo. Esse foi um erro, né? Então eu não percebi esse erro lá no início, eu percebi depois, né? Anos depois, ou ali naquele momento que aconteceu uma coisa. Então era um Golden, né? Que dizem que já frequentavam outros lugares, já ficavam em outras hospedagens e tal, e eu trouxe esse Golden sem fazer avaliação prévia, como eu sempre faço. E o que aconteceu com esse camarada? Esse camarada me deu um prejuízo, né? Não só financeiro, né, gente, mas me deu um prejuízo emocional grande, porque assim, ele ficou muito ruim em grupo, né, e principalmente em grupo onde ele não estava acostumado, um lugar onde ele nunca tinha frequentado, e eu não tinha o olhar clínico que eu tenho hoje, né, para manejo, para linguagem, para antecipação, né, então assim, é muito diferente meu conhecimento hoje, claro, obviamente, quase 7 anos depois, trabalhando com isso, né?
Então realmente tem essa diferença. E o que que esse cachorro fez? Esse cachorro ele começou a apresentar umas agressividades diferentes, a gente foi tentando trabalhar ele, isolando ele um pouco, mas chegou um determinado momento em que ele, por estar tão estressado, e eu não tinha percebido isso, né, ele mordeu um outro cachorro, mordeu na orelha e pegou interno, ele rasgou a orelha de uma outra cadela, uma cadela pastor belga, aquelas pretas, né? Acho que era Groenendael, chama, e cortou essa orelha desse cachorro, né? Então, assim, uma cadela de 10 anos, então foi bem desastroso, assim, porque, eu perdi 2 clientes automaticamente, né? O da pastora e o Golden, e esse Golden, ele me deu muito mais trabalho durante todo o processo, ele teve que ficar isolado, né? Ele ficou com um espaço de 40 metros quadrados só para ele, né? Então, assim, foi um caos. Por quê? Porque eu não tinha nem ideia daquilo que eu estava fazendo. Realmente, eu estava fazendo bobagem, estava fazendo besteira naquele momento. Bom dia, Aline! Bom dia, Carol! Sejam bem-vindas à nossa live. Então, estamos aqui começando a falar e o primeiro passo é como evitar as brigas, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Então, a gente tem que entender que existe um processo. E esse processo, né, ele começa por não abrace o mundo, não faça coisas erradas, não delegue coisas que... salve! Aí, tchê! Tudo certo? Então, não delegue coisas que pessoas não estão preparadas para isso e você também pode não estar preparada para assumir esses erros, né? Então, assim, como é difícil, né, você entrar nesse processo. Então, eu estava contando aqui que eu fiz eu terceirizei uma avaliação para aceitar um cachorro no meu primeiro hospedagem. E esse cachorro ele causou o maior tumulto, ele era fóbico a fogos, ele virou agressivo, ele rasgou a orelha de uma cadela, me deu um prejuízo financeiro de mais de R$ 1.500. Né? Fora que eu perdi 2 clientes, eu perdi esse cliente que era agressivo e o outro que foi mordido e que nunca mais vai voltar. Isso é do jogo, tá? É do jogo. Mas o detalhe é, se vocês não fizer, como eu não fiz o passo a passo certinho, né, para minimizar isso, é que foi o erro, né? Aconteceu uma mordida, uma briga na pet creche, é do jogo, tá? É do jogo. São instintos, são cães, tá? Então estamos trabalhando com cães. Mas se você não seguir o passo a passo, não diminuir, bom dia, bom dia, se você não diminuir as chances disso acontecer é que é um grande problema. Então, o primeiro passo é como evitar as brigas, né? Então, uma boa avaliação, não terceirize isso, a não ser que seja uma pessoa de muita confiança sua, né? E outra, não faça avaliações em outros lugares para aceitar o cachorro, tá? A avaliação tem que ser no seu espaço. Bom dia, Marina! Então, assim, tem que ser no seu espaço, o cachorro tem que estar ali conhecendo, tá? O seu espaço, conhecendo as pessoas que vão trabalhar ali. Então é muito importante a questão de ambiente, tá? Então, assim, esse é o passo a passo, uma boa avaliação no seu local. Ela pode ser até um funcionário seu, desde que ele realmente saiba. Então hoje eu já tenho pessoas que fazem essa avaliação, né? Obviamente ninguém tem o olhar clínico que eu tenho por causa da minha experiência, né? Então são mais de 12 anos trabalhando com cães, quase 7 anos só com cães em grupo, né? Então essa bagagem é minha, só exclusivamente minha, mas tem outras pessoas que fazem tão bem quanto, né? Então, assim, o quanto é importante esse primeiro processo de conhecer o cachorro, de avaliar, ter critérios, gente, critérios claros, ter regras claras, não ultrapassem esses limites, não ultrapassem essas regras, tá? O quanto isso é importante para a gente evitar as brigas. Então, boa avaliação. Não terceirizar coisas que não dá para ser terceirizada. Avaliação não dá para ser terceirizada. Não pode ser avaliação em outro local. Tem que ser avaliação no seu espaço e tem que entender do que você está fazendo ali. Ter regras claras, né? O para que serve cada coisa. Qual cachorro vai participar da avaliação. Enfim, né? Temos vídeos aqui falando só sobre esse processo de avaliação. Se você procurar aí no nosso canal do YouTube, tem todos esses vídeos lá com as nomenclaturas, fica mais fácil, né? Aqui no Instagram, às vezes fica as lives gravadas aqui, mas não tem, mas dá pra olhar, tá?
Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, para quem não conhece, o nosso canal no YouTube é Carlos Constante. Dá uma olhadinha lá, tem todos os vídeos também lá, tá? Minha filha trouxe água para mim. Essa é a água dela, né? A água que ela sabe pegar, então tá tudo certo. A água é água, né, galera? Então, o primeiro processo, gente, é boa avaliação, tá? Fazer esse conhecimento bacaninha, né? Não ultrapassar limites, ter regras claras. Segundo, bom conhecimento sobre linguagem e comunicação. Gente, ontem fizemos uma live só sobre linguagem e comunicação. Cara, eu amei a live, foi 1h30 de live, só trocando ideias sobre comunicação, mostrando vídeo, inclusive vídeo do nosso curso. Né? Então, para quem não sabe, dia 12 agora, super aula, Pet Crash Turma Cheia, onde, enfim, vou falar eu passo a passo para montar a sua Pet Crash, o que eu acho hoje necessário, como que foi a minha história, né? E para quem quiser a oportunidade de seguir, aprender mais sobre isso, vai ter aí a abertura oficial da nossa segunda turma, Pet Crash Turma Cheia. Fiquem atentos aí para quem quiser, né? Enfim, ir mais a fundo nesse assunto. Então, assim, ontem fizemos uma live de 1h30 só falando sobre linguagem e comunicação. E isso tudo que eu estou falando agora, gente, é como evitar as brigas, né? Como evitar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, eu vou trabalhar hoje aqui também a briga em si. O que acontece, o que eu faço, como eu abordo com o tutor, né? Todas essas coisas eu vou abordar aqui. Mas o principal é, ninguém quer briga. Michele, bom dia, Michele. Deixa eu ver, tem mais aqui. Imagina o Pipico com 7 quilos e um Golden grande. Olha aí, ó. Carlos, a primeira experiência ruim do Pipico foi um Golden. Partiu para morder ele. Se não fosse um rapaz intervir na hora, Pipico estava morto. Depois disso, evito contato com cães que não conheço. Então, assim, é importante, né? A gente ter responsabilidade naquilo que está fazendo. E é o que tu faz hoje, né? Tu teve que sentir na dor, né? O Pipico teve que sofrer alguma coisa para a gente ter mais segurança, né? E infelizmente isso aconteceu comigo, já como profissional, né? Então, assim, vivi numa situação bem ruim mesmo, né? Então, um cachorro foi mordido, e foi mordido forte, gente, foi mordido valendo, assim, rasgou a orelha dentro do cachorro, e foi um Golden, né? Todo mundo acha, Golden não faz nada. Gente, é individual, é sempre individual. Né? Então, assim, eu tenho até uma nomenclatura, uma metodologia que eu chamo metodologia IAM, indivíduo, ambiente e manejo. Tá? Por que isso? Tá? Eu criei essa nomenclatura para isso, porque quando eu vou receber um indivíduo, eu preciso saber tudo dele. Preciso saber tudo dele. Como que eu faço para saber tudo? Porque às vezes o cliente não abre o jogo. Então eu uso técnicas, né, para abordar esse cliente, para que ele se sinta à vontade de me contar coisas que daqui a pouco não me contaria por vontade própria ou por não estar dentro de um contexto de conversa, né? Então, inclusive isso é um script que eu tenho, um script de vendas, né? Um script de encantamento e fechamento quando estou conversando com esse cliente. Então, eu deixo esse cliente à vontade para me contar coisas, porque eu preciso saber de tudo desse cliente, eu preciso saber de tudo que aquele cachorro é capaz de fazer. E principalmente quando é um cachorro grande, quando é um cachorro forte, né? Então, assim, eu hoje atendo cachorros grandes, né? Atendo poucos, eu estou até diminuindo a quantidade de cachorro grande, porque um dos meus erros foi cobrar o mesmo valor do cachorro grande e do cachorro pequeno. Por que para mim foi um erro? Porque onde eu ponho um grande, eu ponho 2 pequenos. Eu ponho 2 pequenos, então não tem como eu cobrar a mesma coisa, né? Se tratando, eu estou falando de negócios, né, gente? Estou falando de um negócio. Isso é um negócio. Eu cuido bem de todos que estão lá, mas isso é um negócio. Eu tenho que pagar pessoas. Então eu estou lá com uma turma no meu espaço onde eu posso botar 15 cães pequenos, eu estou com 7 grandes. E isso interfere total no meu orçamento. E, inclusive, a mesma quantidade de pessoas que eu tenho para cuidar de 15 pequenos, eu tenho que ter para cuidar de 7 grandes. Por quê? Porque os grandes são brutos na maioria deles, né? A maioria dos cachorros que chegam para nós em creches, eu não sei como que é para vocês, mas são aqueles cachorros que têm muita energia, são os Golden, são os Border Collies, são aqueles cachorros que realmente estão dando trabalho,
né? Então, assim, esses dias eu fiz uma live, né, como achar o cliente certo, e expliquei lá que a gente tem que se colocar como a solução do problema, né? Então, se a gente é a solução do problema, quer dizer que existe um problema. Então, por que que esses cachorros chegam até a gente? Porque há um problema. Se esse cachorro não é um problema na casa do cliente, esse cliente não vai chegar até a gente. Porque está tudo bem. Ele dá uma passeada a cada 2 dias, está tudo certo, um cachorrinho de boa, na paz. Tu acha que um cachorro desse vai frequentar a creche? Ou qual o percentual de um cachorro desse que frequenta a creche? É 10%, no máximo, 5%. O cachorro que não tem uma dificuldade, pessoas que querem simplesmente dar mais qualidade de vida ao cachorro, é isso aqui dentro do nosso processo, tá? Então, voltando aqui, a gente precisa ter todo esse entendimento, né, para não fazer besteira, para não fazer bobagem, porque entregar um cachorro mordido é o caos. Então, eu estava falando ali da minha metodologia IAN, né, indivíduo, ambiente e manejo. Então, eu tenho que ter, na minha avaliação, né, o máximo de informação que eu puder. Porque assim, o tutor vai esconder alguma coisa, vai esconder que daqui a pouco o cachorro já mordeu alguém, vai esconder que esse cachorro já brigou com alguém, né? Então assim, eu tenho que ter clareza de segurança também, para que a hora que eu for apresentar um cachorro para esse cão, eu tenha a certeza de que aquilo, no mínimo, não vai me dar um acidente. Então, fazer e ter técnicas de conversação com esse cliente para que ele se solte, para que ele libere as informações, é muito importante. Galerinha, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, tá? Tô destrinchando o assunto aí, já há 20 minutos estamos conversando aí, estamos falando agora, né, no processo de evitação das brigas, tá? Então, assim, a avaliação e a captação de informação é algo crucial, você tem que entender, né? Então, assim, a individualidade da metodologia aí é essa, buscar a captação de informação do cliente, avaliar tudo que aquele cachorro faz, como que ele chegou até você, como que ele chegou num outro cachorro, qual o perfil desse outro cachorro, né? Você avalia vários perfis, se possível, né? Se isso é confortável para aquele cachorro. Eu geralmente avalio um perfil só, tá? Na primeira avaliação, e depois eu vou avaliando outros perfis, mas é importante. Então, sim, tem a questão de ambiente, né? O ambiente tem que ser propício. Se aquele cachorro se sentir desconfortável ali, ele não pode estar trancado num espaço pequeno. A avaliação nunca pode ser num espaço pequeno, gente, nunca pode. O cachorro tem que estar solto, acima de tudo, e tem que ter chance de fuga se ele achar isso realmente necessário. Bem-vindo, Rafael, bom dia. Então, se o cachorro achar que precisa fugir, ele vai fugir e pode fugir. E o cachorro que você apresentar naquele momento não pode ir atrás, tem mais isso ainda, né? Então, tem todo um protocolo que tem que ser feito e tem que cuidar, tá bom? Então, assim, evitando a briga, que é o nosso primeiro assunto, é isso, tá? Cuidado com a avaliação, com a individualidade, tenta tirar todas as informações possíveis desse indivíduo que vai frequentar o teu espaço, tá bom? Vamos entrar na segunda etapa da nossa live aqui. Faz sentido isso para vocês, gente? Estou falando aqui, não parei mais. Faz sentido. Primeiro vem o processo de segurança, né? O processo da gente estar capacitado para atender, não terceirizar. Mais uma live importantíssima. Show, Pipico, obrigado. Importante a gente entender que tudo é planejamento, segurança, estamos lidando com vidas, né? E ter clareza naquilo que a gente vai fazer. Ter regras, gente, regras. Ter regras. Isso foi um dos meus maiores erros iniciais. Não ter regra. Abracei o mundo. E outra, eu não tinha com quem conversar sobre isso, né? Eu não tinha um mentor, eu não tinha pessoas com mais experiência para me ajudar. Sim, todo sentido. Bom dia. Obrigado, Marina. Então esse é o processo inicial, evitando, né, as brigas. E aí, vamos para a briga em si. Tá acontecendo uma briga. Me conta, alguém já teve aí uma briga na sua pet creche? Já teve uma briga séria? Faz todo sentido, obrigado. Creche Casa da Tia Pati, aí... Ei, me conta aí, alguém já teve? Vamos lá, abre o coração, não precisa se esconder. Alguém já teve uma briga séria que teve que, né, resolver de alguma forma diferente, teve contato com um cliente mais sério ou perdeu um cliente por causa disso?
né? Eu não, graças a Deus, show de bola, show de bola. Eu quando comecei, nos primeiros 4 meses de creche, eu tive essa, né? Rasgou a orelha do cachorro, perdi 2 clientes, um prejuízo financeiro e emocional terrível, terrível, né? Terrível, foi bem ruim. Tive a mesma cadela 3 vezes. Ui! Ai, Jesus! Então, né, galera? Não, graças a Deus, não, né, Paty? Sem brigas, tá? Mas só a última que rasgou a orelha. Complicado, né? Bem complicado. E aí, o que se faz com isso, né, gente? O que se faz com isso? Então, vamos lá, gente. Sim, 2 bulldogs, um inglês e um francês. Se pegaram no pau? Ei, Jesus, se machucaram muito, Carol. Eu começando agora com a creche, mas espero não passar. Boa, Zilda. É isso aí, bora estudar bastante para minimizar qualquer chance, tá? Minimizar as chances. Sou tosadora, acabo hospedando doguinhos que já conheço o comportamento. Boa. Isso é bacana, a Laine, isso, né? Isso é bacana porque tu já tem um relacionamento com esse cachorro, né? Então, assim, se tu tem um bom trato no banho e tosadora, possivelmente tu vai ter um bom trato, né, na hospedagem. E vice-versa, vai ficando cada vez melhor, porque na hospedagem tu vai lá tá dando só aquela atençãozinha agradável, boa, brincadeiras, né? E no banho e tosa lá é um pouco mais chato. O cachorro não gosta de banho e tosa, mas o teu relacionamento faz com que isso melhore, né? Mas graças a Deus consegui contornar. Show de bola. É isso aí. Mas perdi o cliente por não aceitar a hospedagem, uma vez que o doguinho dela não tem compatibilidade com os outros doguinhos. Isso aí. Regras claras. Não tenham medo de dizer não ao cliente, tá? Tem que saber como evitar dizer o não, mas... Voltamos. Voltamos. Galerinha, estão me enxergando, me ouvindo? Caiu aqui uns segundinhos. Comentem aí. Tudo certo? Posso continuar? Sim, show. Vamos lá. Então, cadê? Aqui. Perdi o cliente, tá? Tu tem que ter regras claras, tá? Bem importante. Por pouco não tive, hoje já faço rodízio e não fico mais com o peludo. Show de bola. Tem que ter ideias, né? Trabalhar no pet e comecei a hospedar clientes. É isso aí, né? A gente tem que ter show. Sim, evito hospedar quem não conheço e é muito gostoso. Hospedo desde 2012, mas preciso de um conteúdo a mais. Estamos aí para ajudar, tá? Pode, show de bola. Então, galerinha, regras claras, tá? Primeiro assim, eu deixo bem claro para o cliente que existe a possibilidade de ter brigas, tá? Então assim, o que acontece muito quando o cliente chega lá, principalmente quando o cliente tem um cachorro pequeno, tá? Ele fica com muito medo de eu colocar esse cachorro pequeno com outros grandes. E eu deixo bem claro, olha, a gente tem a turma dos pequenos, a gente tem aqui a turma dos baixinhos, a gente subnicha. Mas, se você perceber, né, você vai ver nas fotos, tem alguns cães grandes no meio. Por quê? Porque são cães que têm essa compatibilidade de comportamento para ali estar. Tá? Então, assim, eu não trabalho com insegurança, né? Eu não trabalho com coisas que eu realmente não posso controlar, tá? E isso é uma coisa que eu tenho total cuidado, tá? Botar cães grandes com cães pequenos, porque a potência de um cão grande perante um cão pequeno é gigante, gente. Uma mordida e uma sacudida quebra todo o cachorro. Então, assim, muita gente fala assim, eu não separo cachorro porque todos se dão bem e tal. Mas, cara, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque tem que ter muito feeling, tem que conhecer muito esse processo, né? Tem que ter muita bagagem, tem que ter muita segurança, tem que entender muito do que está fazendo, tá?
Então, assim, hoje eu trabalho com turmas mistas e trabalho com turmas nichadas, né? Mas tenho esse total cuidado, tá? Então eu sempre deixo claro para o cliente que brigas podem acontecer e vão. De tempos em tempos isso vai acontecer. Por um descuido nosso, por um cachorro que não estava bem naquele dia, né? O detalhe é como que a gente vai proceder, como que a gente vai organizar, o que que a gente pode fazer. Então, assim, trazer segurança para esse ambiente, né, é o mais importante, ter conhecimento. Mas quando acontece uma briga, o que que a gente faz? Primeiro a gente minimiza as chances, né? Evita colocar cães muito brutos com cães pequenos, ou cães caçadores com cães pequenos. Então, hoje eu não aceito mais cães com caça elevada, né? Então, assim, cães tipo pastores, né, pitbulls, né, cães que foram feitos para caça, eu já abro muito meu olho antes de aceitar esse cachorro. Então, é realmente bem complicado. E aí quando aconteceu a briga, né? Coisas que acontecem. Então ontem eu estava falando sobre linguagem. Deixa eu ver aqui. Tem um dia da semana só com grandes e alguns pequenos. O resto da semana somente pequenos. Isso aí, eu acho muito bacana isso e vi que dá muito certo. Pit Monster e American Bullying consegui separar. Cuidamos do comportamento de ambos. Hoje estamos socializando aos poucos. Show de bola. Show de bola. A galera tem que trabalhar naquilo que gosta, naquilo que tem afinidade, né? Então, assim, eu, ao longo do tempo, né, trabalhei com aquilo que mais consegui controlar e e gerar bem-estar aos cães. Me perdi um pouquinho aqui do que eu estava falando. Então, vamos lá. Quando vai acontecer uma briga, né? O que acontece com aquelas rusgas pequenas, né? Ontem eu estava falando na live, né? Hoje eu consigo observar uma rusga pequena e consigo me atentar a não interferir, tá? Muitas vezes eu não interfiro, que dá só aquela... Né? Então, assim, hoje eu vejo monitores que eu contrato, né? Por mais que eu fale para observar primeiro e agir depois, né? Porque é necessário, as pessoas têm cultura de que vê um cachorro ou rosnando ou fazendo essa mini briguinha, né, já interferir, chamar nome de cachorro, gritar, né, enfim, tentar separar de alguma forma. Tá? Então, assim, hoje eu já consigo ter o olhar clínico, olhar para essa situação e entender, não vai dar nada. Tá? E aí eu observo o pós acontecer isso. Então, tu também tem que cuidar, porque quando vai dar aquela primeira, e não dá nada, beleza, mas o que acontece depois? Né? Os cachorros ficam se estudando, ficam se cutucando. Ontem eu mostrei um vídeo que aconteceu isso, né? E se eu não tivesse separado, possivelmente a briga ia acontecer de forma mais forte. Então, assim, tu tem que olhar depois. O que acontece nessa primeira rusga? Geralmente não dá nada. Mas o que acontece depois? Os cachorros ficam se estudando, relaxam, se sacodem, vão brincar com outras coisas. Então, esse olhar tu tem que ter. Porque senão aí vai dar a briga feia mesmo. Então, coisas que eu utilizo, tá? Quando eu vejo que vai dar uma briga. Primeira coisa que eu faço, primeiro item, tá? É fazer algum tipo de barulho, sair correndo, gritando, falando alguma coisa em direção oposta à briga. Para quê? Para que os outros cães não vão até lá. Porque se ir para uma briga mais cães, aí eu tô ferrado. Né? Aí eu tô ferrado. Então o primeiro momento a coisa tá muito leve, eu faço de forma bem louca assim e corro pro outro lado. O que os cachorros geralmente fazem? Mudam o foco de tudo, inclusive aqueles dois que estavam lá meio se treteando, e vão fazer outra coisa, tá? Geralmente isso funciona. Gente, mas claro, olho clínico, né? Olho clínico, né? Então se é um cachorro grande e um pequeno que estão nessa rusga, não perde tempo, porque se o grande for no pequeno, dá M. Da M. Então tem que ficar bem atento a isso, tá? Então esses são os processinhos de uma briga, tá? E se aconteceu a briga, gente? Vamos lá agora, se aconteceu a briga, o que eu faço, tá? Como que se separa uma briga? Essa pergunta é de praxe, né? O que se faz para separar uma briga? Não tem algo, tá? Como é que eu vou dizer? Não tem uma literatura sobre isso, não existe. Ah, você separa a briga dessa forma. Ah, você faz isso e tal. Né? Então, assim, se separa do jeito que dá.
tá? Ou joga água, dependendo do que cachorro que é, não vai adiantar. Se é um Golden, tu vai só resfriar o Golden, vai dizer para ele que tá tudo bem, continua tocando água, né? Então, assim, tu pode tentar com água, geralmente funciona. Né? Se são cachorros pequenos, tu pode separar com o teu corpo, né? A única coisa que não pode ser feita, tá, gente, que eu entendo isso, né, de praxe, porque você vai evitar muita coisa, você não pode separar uma briga pegando um dos cachorros no colo. Nunca faça isso, tá? Nunca faça isso. Por quê? Primeiro, você pegou o cachorro no colo, você tira a possibilidade total desse cachorro de fuga. Se esse cachorro tá com o capeta no corpo, ele vai morder quem? Vai morder você. Tá? Então, e outra, né? Como você tirou total possibilidade de fuga dele e os ânimos lá embaixo estão exaltados, o que pode acontecer? Os cachorros que estão lá pular nesse cachorro para morder esse cachorro. Ele pode morder você e o cachorro. E o que acontece com uma mordida de baixo? O que acontece, gente, com uma mordida de baixo? Olha, a boca do cachorro. Quando o cachorro morde de baixo e vai cair. O que acontece? Me diz. Bora, gente. O que acontece quando um cachorro morde de baixo para cima? Mordeu aqui. Aí vai fazer isso aqui. O que aconteceu? Rasga. Então, muitas vezes, uma mordida que poderia ser só um furo, né, ou só um belisco, né, virou um rasgo. Quando virou um rasgo, meu, aí é pepino. Vai arrancar tudo. Dependendo de onde pega, arranca mesmo, né? Dependendo qual é o cachorro, aí você vai estar segurando, possivelmente você vai querer fazer mais força, tá? Então, assim, eu não sei se vocês já fizeram isso, tá? Eu já vi funcionário meu fazendo isso e eu enlouqueci porque eu já disse que não é para fazer, mas instintivamente a pessoa fez. Ela vai lá e pega o cachorro no colo. E isso tu coloca um total risco de tu ser mordida, porque se tu pegou um cachorro no colo é porque tu sentiu que a coisa ficou feia, né? Porque seria talvez uma última alternativa para aquilo. Mas eu não vejo. Então, assim, eu separo briga do jeito que dá. Se precisar dar pontapé no cachorro, eu vou dar. Porque, assim, eu evito algo maior. Então, eu tento separar com o corpo, né? Com um grito bem dado. Então, assim, nesse momento, não tem assim, é bonitinho, não. Não tem uma literatura linda para fazer. Todo mundo fala, tem que segurar nas patas de trás do cachorro. Gente, tu tá num grupo de 20 cães. Tu tem que ter 2 monitores, cada um pegar nas patas de trás. E os outros cachorros na volta? Se tu usou tuas 2 mãos, como é que tu protege? Né? Então, assim, não existe literatura, não existe coisinha bonita para separar a briga. Não inventem moda, não queiram, né, achar a coerência do mundo. Se tiver, por favor, me comenta aqui, porque eu também quero aprender. Né? Obviamente a gente não quer briga e graças a Deus eu praticamente não tenho nada disso há muito tempo. Né? Então, assim, tenham cuidado com isso e como vão fazer para separar. Tá? Se tiver com o capeta no corpo, só exorcismo mesmo. Minha mãe já teve 18 cachorros de uma vez só. Pancada, gente, pancada. É complicado. Mas tudo tem jeito, né? Tudo tem um manejo adequado, a gente faz coisas para evitar, avaliação, quais cães podem ficar com quais cães. Então temos que estudar. Graças a Deus, hoje a gente está tendo aí a possibilidade de colocar o conteúdo para fora, colocar a experiência que eu tenho para fora, vocês virem aqui, colocar a experiência que vocês têm para fora, a gente bater esse papo, a gente aprender junto, né? Então, assim, porque muito tempo atrás não tinha nada. Então agora a gente está começando a ter pessoas mais encorajadas a trabalhar com isso, né? A falar sobre isso. Então isso é bem importante. E se jogar agrografia das coisas que eu uso, água, né? Uma das primeiras coisas. Se eu estou próximo à mangueira que tem ali, eu vou jogar água para acalmar aquele ânimo ali. É a primeira coisa, que é o que mais funciona,
né? Eu me colocar no meio da briga, eu estou me colocando no meio para ser mordido. Então, é uma segunda alternativa. E se eu estou próximo a essa briga que vai dar, eu vou me meter no meio. Né? Vou colocar meu corpo, vou dar um grito, vou chegar chutando um cachorro mais forte para poder afastar ele e proteger o pequeno, né? Ou proteger o mais frágil. Né? Então, essas coisas assim. Não existe... É o calor do momento, mas existe olhar clínico, tá? Hoje eu consigo ver dois cachorros brigando e esperar o momento certo de interferir. Mas isso sou eu. Eu não consigo cobrar isso das minhas colaboradoras, por exemplo. Hoje eu consigo ter a noção de que, olha, aqui não é um bom momento para eu interferir, eu vou me machucar também. Então, eu espero, separo, né? E beleza, aconteceu a briga, teve um cachorro machucado, qual é o procedimento? Primeiro, socorrer o cachorro machucado. Primeira coisa, socorre o cachorro machucado. Tá? Se é um machucado muito grave, cuida como você vai pegar, já liga para o veterinário que você vai levá-lo, já diz, ó, tô com uma emergência aqui e leva. Tem que avisar o tutor? Sim. Como que não, né? Dono do cachorro, tem que avisar. Então assim, mas o primeiro procedimento é cachorro, hospital. Né? Então se é coisa grave, é cachorro, hospital. Não precisa nem pensar, pega e vai. Quem vai arcar com isso? Você, que é dono da pet creche, vai pagar todas as custas. Então se prepare. Tenha a verba pro fator cagaço. Faz parte, né, gente? A gente não quer, mas faz parte do nosso negócio. Tá? Então tenha essa ciência. Então, o cachorro muito machucado, vai direto para o hospital, de lá você liga, olha, aconteceu uma briga, essa briga foi feia, estou aqui no hospital tal com o teu cachorro, se tu puder, né, vir aqui, mas já estou tomando todas as providências, já está em atendimento, então tu já deixa a pessoa o mais nervosa, né, o menos nervosa possível, né? Gritos, dependendo da situação, não adianta, já tive experiência. É aquilo que eu disse, não tem o certo a se fazer. Às vezes o grito vai fazer piorar a situação. Como eu disse da água, a água às vezes vai funcionar e às vezes não vai funcionar. Então por isso que não existe o certo. Não existe o certo, existe a hora de tu olhar e ver o que dá para ser feito. Tem bichos muito, muito teimosos, tem de tudo nessa vida. Tem de tudo nessa vida, tá? E, gente, sejam bem claros com os clientes, isso é muito importante, sejam muito verdadeiros com os clientes. Deu um arranhãozinho só no cliente, avisa que foi uma rusga, que foi isso que aconteceu. Não informem o cachorro que fez, eles até perguntam, mas que cachorro que fez? Não, a gente não informa o cachorro que fez, né? Até para não criar nenhum tipo de atrito entre clientes, tá? Não informem. A não ser que for uma coisa muito grave, você vai ter que informar, até porque aquele cachorro vai ter que ser retirado da creche, não tem como dar sequência naquilo. Tá? Então, assim, sejam verdadeiros com tudo que acontece. O cachorro foi arranhado, vai lá e fala. Tá? Vai lá e fala. O cachorro teve uma mordida, olha mãe, teve uma mordida. A gente já fez aqui o primeiro procedimento, limpou a ferida, passou, tá aqui o remedinho para você passar, tá tudo certo, é só cuidar. Tá? Daqui a 2 dias a gente vê isso, como é que tá, eu vou te perguntar, aí tu me tira uma fotinha, me manda, se for necessário ir para veterinário, pode levar no veterinário por nossa conta e tal, né? Então, esses procedimentos de deixar o cliente tranquilo quanto à sua responsabilidade é muito importante, tá bom? Então, as brigas na pet creche, ela é 90% a evitação e 10% calor de momento. Tá? Então 90% você faz todo um manejo adequado, uma avaliação, ter conhecimento para evitá-las e 10% para corrigir o erro. E foi um erro, né? Quando aconteceu uma briga é um erro de manejo. Né? Então possivelmente aqueles cachorros já estavam se avisando de alguma forma, não iam simplesmente brigar do nada. Né? Quando alguém te diz, brigou do nada. Por isso que é bacana ter câmeras no espaço. Tá? Ter câmeras, porque você pode depois ir lá e pegar aquela filmagem e estudar. O que aconteceu? Eles já tinham se debicado aqui, ó, que o monitor não viu, já tinham feito outra coisa aqui que o monitor não viu, ou coisas do tipo, né? Vamos ver o que tem aqui, Carol botou. O bom de início, acredito que não seja misturar cachorro grande com pequeno. Principalmente quando tu não tem tanta experiência, tá? Tu não se coloca num risco, porque isso é um risco do teu negócio, tá? Tu tá colocando
o risco da tua empresa. Se tu tem pouca experiência e está colocando cães grandes com os pequenos, imagina se morre um cachorro, né? Deus queira que não. Mas se morre um cachorro lá, isso é mídia negativa infinitamente, né? Olha o jeito que tá isso hoje, gente. A cachorrada hoje tem tão importância quanto os humanos. Né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou só dizendo que é isso que está acontecendo. Então, assim, e ninguém quer perder um filhote, né? Ninguém quer perder um membro da família. E se acontece, foi no teu negócio que isso aconteceu. E isso é muito grave, isso é ruim. Então, tu coloca em risco a saúde da tua empresa. Né? Eu tenho um colega aqui que fugiu a cadela da hospedagem dele. Ele fazia hospedagem para treinamento. E a cadela fugiu, nunca mais achou. E ele entrou numa zona de cancelamento. Todo mundo cancelou, já estavam fazendo... até indo na casa dele, xingar ele e tal, porque a cadela fugiu. Enfim, eu não sei o contexto todo. Mas ele teve que se tirar das redes sociais, mudar de lugar, foi para se esconder em algum lugar, porque a situação ficou nesse formato. Então hoje as coisas estão muito extremas, né? Então tomem muito cuidado, então não se coloquem em risco desnecessário. Sigam o passo a passo, façam a coisa bem direitinho, tá bom? Faz sentido isso para vocês, gente? Tenham regras claras. Outra coisa que eu tenho como regra clara, tá? Isso aqui é o mais difícil de tu ter e isso tem que estar claro para o teu cliente, tá? Eu tenho o cartão amarelo e cartão vermelho. Machucou um colega, eu não digo machucado de arranhado, tá? Isso é do jogo da brincadeira, mas furou um colega, mordeu, cartão amarelo. Mordeu de novo, cartão vermelho. Tá fora. Tá fora, né? Vai ser treinado, vai fazer alguma coisa, para depois de um tempo a gente tentar de novo, mas eu nem faço questão que tente de novo, porque se já mordeu 2 vezes, né? É sinal de que pode dar algum problema, ou pode ser que o meu manejo não seja adequado para aquele cachorro, então eu também não dê conta, tá? Então eu tenho essa regra bem clara para mim, né? Mordeu 2 vezes, está fora. Aqui em Brasília, numa creche, parece que misturam um pequeno com os grandes. O cachorrinho mordido e morreu, mas o dono da creche mentiu dizendo ao tutor que o cachorrinho foi roubado, deu BO. É triste, né, gente? Sim, faz muito sentido, aprendendo muito aqui. Obrigado, Zilda. O ideal é separar por porte mesmo. Menos viável o risco de alguém ou eles machucarem, correto? Eu acho, tá? Eu acho, assim. E você, com o tempo, pode fazer aí algumas atividades com eles juntos, conhecer um cachorro, entender que esse cachorro é muito de boa e você misturar, né? Mas, por segurança, separar cachorros é bacana, tá? Muito tempo se falou aí que cachorro tinha que brincar com qualquer cachorro e tal. Eu tenho turmas, gente, tipo, a segunda e a sexta-feira tem turmas total mistas. A sexta-feira, então, é toda mista. Eu abro toda ela para 30 e poucos cães, desde pequenininhos, né, desde um Yorkzinho até Border Collies e Goldens. Mas é uma turma muito específica, é um olhar muito clínico em cima daquilo ali, é muito tempo estudando aquilo ali para eu fazer isso, para eu colocar esse risco nas minhas costas, né? Então não é qualquer cachorro que entra nessa turma, então tem todo um processo, são 7 anos trabalhando só com isso, né? Então tem uma bagagem aí, tem um olhar todo clínico, então eu tô lá, eu tô sempre cuidando desse processo, né? Então eu tenho pessoas muito capacitadas para isso, então é diferente, tá, gente? É diferente. E estás correto sobre o cartão vermelho e amarelo. Obrigado, Marina. Tá? Então, assim, tem que ter regra clara, né, para que o cliente saiba que e não fique a bangu, né? Porque daqui a pouco o teu cachorro é o cachorro que foi mordido 2 vezes. E aí tu vai ficar pensando, poxa, meu cachorro foi mordido 2 vezes, daqui a pouco pelo mesmo cachorro e aquele cachorro continua lá, tu vai perder cliente. Tu vai perder cliente, então encerra logo. Importante deixar claro para o cliente da creche: cães com carteira de vacinação em dia, vermífugo, antiparasitários, ok, ser castrado, é dócil. É isso aí, são regras básicas, né? Regras básicas e que tem que ser seguidas, tá? Não ultrapassem esses limites, porque a chance de dar errado é sempre grande, né? Tá sempre batendo na tua porta a maior dificuldade, todo dia.
Todo dia tá batendo na tua porta a maior dificuldade. Então, assim, mata no peito, domina e vê o que pode ser feito. Maisena! E aí? Essa pitch aí, hein? Minha amiga perdeu uma cachorra em um hotel porque um Golden mordeu e sacudiu. Isso a cachorrinha não aguentou. Era o porte do York. Na pet, precisa ter um adestrador? Não necessariamente, tá? Por exemplo, hoje quem cuida de todo o processo lá da minha pet creche, né, é uma coordenadora geral e ela não é treinadora. Nunca trabalhou como treinadora. Entende muito de cachorro, entende muito de linguagem, entende muito de manejo de cães, mas nunca treinou um cachorro profissionalmente. A esposa fez um chimarrão aqui. Hã? Saúde, galera! Então, ter criatividade e sempre ter atividades para não ficar sem fazer nada. Faz atividades, ficam cansados e não terão tempo de brigar. O manejo é o principal, tá? É o coração pulsante aí de toda a tua rotina, né? Ter tudo isso bem claro, mas... E voltando ali ao adestrador, tá? É bacana ter, mas não é 100% necessário. Mas, claro, um olhar clínico e direcionamento foi eu quem deu para todos os nossos processos. E eu sou um treinador. Então, assim, ajuda muito. Ajuda muito. Vamos às perguntas que tem aqui, gente, rapidinho, para nós dar sequência aqui. Não é... Carlos, para você o ideal é separar por tamanho ou gasto de energia? Tá? Eu geralmente separo, a primeira coisa que eu olho é como que o cachorro brinca. Tá? Se ele brinca muito bruto, ele vai ter que brincar com cães brutos. Mas eu prefiro, né, separar por tamanho primeiro. E aí dentro desse tamanho primeiro eu faço as avaliações. Quem são os mais brutinhos, que gostam de brincar desse jeito. Quem são os mais tranquilos, que brincam de outro jeito. Então a gente vai fazendo um equilíbrio. Tá? Eu não posso também botar numa turma os cachorros doidos, né, que aquela turma vai pegar fogo, e botar na outra turma os cachorros tranquilinhos, que aquela turma vai passar o dia dormindo. Então tudo é um equilíbrio, tá? Mas separar por tamanho é bacana, principalmente quando tu tá iniciando, para começar os trabalhos. Desculpa. Oi, essas lives vão ficar gravadas? Estou trabalhando agora e não consigo ouvir. Bem possível, tá? Então, tá ficando tudo gravado e depois está indo pro YouTube, tá? Foi essas perguntas. As outras que apareceram aqui foram dos stories. Deixa eu ver aqui. Na minha opinião, uma creche sem regras em relação a brigas não funciona. O dinheiro não é tudo e sim, bem-estar do animal. Melhor perder um animal para a creche do que acontecer algo, né? É melhor perder um cliente do que a empresa, né, gente? Então, assim, perde aquele cliente, mas a empresa fica de pé. Então, vocês imaginam hoje acontecendo uma coisa muito grave na minha empresa, eu com 10 pessoas trabalhando, né? Então, assim, a empresa toca a vida de 10 pessoas, né? Ou ajuda a tocar a vida de 10 pessoas. Seria muita irresponsabilidade fazer coisas desse tipo, né? Cachorros doidos, tem de tudo. Hoje eu tenho a terça-feira, terça maluca. Cara, tem uma turma na terça maluca, gente do céu. Os monitores já andam escorados nas paredes. Porque assim, ó, é o furacão no meio. É o furacão. Então os monitores ficam aqui, ó, escorados, porque se ficar no furacão eles vão ser derrubados. Coisa boa. Vou botar aqui em cima, ela fica. Tá. Tá vindo só ar. Estamos tentando ajustar aqui. Mais alguma pergunta, galera? Vamos ver, entrou mais uma lá. Aqui, Paula. Quando você disse que inicialmente se faz uma avaliação e coleta de informações, quais informações? Boa pergunta, Paula. Basicamente, tá? Como o tutor interage com o próprio cachorro, como o cachorro interage com pessoas estranhas, que é o monitor que vai estar ali, né? Ou as pessoas que vão estar ali para atender aquele cachorro, como o cachorro interage com o ambiente
e como o cachorro interage com outros cães. E também se faz xixi e cocô. São essas as informações que eu coleto. O importante é saber fazer o que com elas, né? Então, assim, saber o que significa cada coisa e cada linguagem que o cachorro dá. Mas no básico é isso. O segredo é observar cada animal e ter a percepção, e assim se organizar por partes. Perfeito. Melhor perder um cliente que a empresa. Ah, então assim, é isso aí, gente. É isso aí. Brigas na Pet Crash. Valeu, Paula. Obrigado pela pergunta. Esse é o processo, né? Tomar cuidado. 90% é tomar cuidado. E 10% é ação de extintor, né? Apagar um incêndio. Tá bom? Mais alguma pergunta, galera? Foi boa essa live, né? Rendeu a galera perguntando bastante. Falei bastante. E é um assunto muito bacana. E vou dizer uma coisa, ninguém fala disso, gente. Não vejo ninguém falar sobre isso, né? É só coisinha bonita, né? Ninguém tem briga, ninguém... Gente, eu já tive cachorro, né, mordido. Meu cachorro dálmata, o Tado, já foi mordido 2 vezes, né? Por bobagem, assim. Então, mas faz parte, acontece. A gente está lidando com cães, né? Infelizmente, acontece. Mais alguma pergunta, galerinha? Todo mundo inscrito para nossa super live? Hã? Bora lá assistir amanhã, às 8 horas vai estar no ar, nossa super aula, não é super live, super aula. Só falam as partes boas, tem as tretas, né? Tem as coisas que a ruim geralmente não se comenta. Mas precisa, né? Precisa. Então tem que botar pra fora, tem que saber as coisas que não deram certo, né? Então é importante passar para vocês que daqui a pouco estão começando, né, as coisas que eu errei, as coisas que não deram certo para mim, para que facilite o processo para vocês. Essa é a minha ideia, poder ajudar dessa forma. Esses detalhes são importantes demais. Obrigado, gente. Obrigado. Então tá, galerinha, eu tenho que me despedir. Saí um pouquinho mais cedo, hoje não vou estender essa live. Estamos com bastante trabalho aqui, tá bom? Agradeço a participação de vocês, foi muito bacana. Bora fazer um post final aí, como é que é o nome? Uma selfie? Não, é um print. Bora fazer um print aí para postar nas redes sociais, me marquem lá, por favor. As pessoas romantizam muito. Acham que cachorro não briga, que cachorro é só parte boa, né? Né? Então assim, trabalhar com cães, cara, é bom demais. Mas tu passa 50% do teu dia limpando xixi e cocô. Não dá pra romantizar isso, não é novela da Globo isso aí, tia. Obrigado mais uma vez. Galerinha, aquele print, assim, vai, tira aí.